Glórias a Deus, aleluias. Santo é o Senhor, que vive e reina para todos sempre, amadas. A paz do Senhor Jesus a todos. Quero louvar a Deus pela tua vida, que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Quero agradecer a todos vocês que têm se inscrevido neste canal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigada por me ajudar, aleluia, a partilhar a palavra de Deus. Aleluias, glórias a Jesus. Amados, hoje eu quero falar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, das lições espirituais da oliveira. Nunca mais, eu havia feito um vídeo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, só live, mas hoje, nasceu o desejo no meu coração de gravar, aleluia, esse vídeo. Então, amados, nós vamos aprender lições espirituais com a oliveira. Louvado seja Deus. Aleluias, glórias a Jesus, aleluias. Então, amados, nesse texto sagrado do Salmo 52:8, Davi, ele se sente como uma oliveira verdejante na casa de Deus. A oliveira, ela é símbolo da bênção de Deus sobre a vida do crente. Aleluia. Então, a oliveira é um gênero de planta oleácea que produz azeitona e o seu famoso óleo, que a gente conhece, como azeite. Então, as oliveiras cultivadas podem atingir até 6 metros de altura. E são uma das poucas árvores que podem durar séculos de vida. Louvado seja, o nome do Senhor Jesus, que nós possamos ser, aleluia, louvado seja Deus, como uma oliveira verdejante na presença, aleluia, do Senhor. A oliveira, era uma árvore muito comum em todas as terras mencionadas na Bíblia. Seus frutos, aleluia, esmagados, produziam óleo ou azeite. O ramo da oliveira se tornou também um símbolo da paz, e a oliveira passou a ser símbolo de prosperidade e bênçãos divinas. A oliveira, a figueira e a videira constituem as 3 árvores mais importantes da Bíblia também, aleluia, da Bíblia, e também retratam o povo de Deus. Então, amados, aleluia, que coisa, gloriosa, louvado seja, o nome do Senhor Jesus, que vive e reina, aleluia, seja Deus, aleluia, que nós possamos ser, aleluia, como uma oliveira, que nós possamos ser, aleluia, verdejante, como uma oliveira verdejante na casa do Senhor, aleluia, glórias a Jesus, louvado seja Deus. Então, amados, a importância da oliveira nas escrituras. Primeiro, a oliveira é uma das árvores mais importantes que existe, louvado seja Deus. Nas terras bíblicas, a oliveira foi e ainda é a árvore mais importante de todas as árvores, por ser uma fonte de alimento, de luz, higiene e cura. Olha que coisa gloriosa, Ela é uma das árvores mais importantes que existe, E nas terras bíblicas, a oliveira foi e ainda é a árvore mais importante de todas as árvores, por ser uma fonte de alimento, luz, higiene e cura. Lá em Gênesis 8:11, a Bíblia afirma que a pomba que Noé soltou após o dilúvio trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Teve o dilúvio, aí as águas foram ali baixando. Quando as águas baixaram, todas, aquela pombinha aparece ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com o raminho ali, da oliveira. Glórias a Deus, aleluia. Aparece com uma folha, ali da oliveira no seu bico, E Noé percebe que as águas, já haviam sido baixadas. Segundo, as oliveiras, seus frutos e o óleo do seu fruto sempre tiveram
um papel importante na vida cotidiana de Israel. A oliveira e seus frutos e o óleo sempre tiveram um papel importante na vida cotidiana, né, do povo de Israel por milhares de anos. As azeitonas têm sido um alimento básico do Mediterrâneo e o azeite tem sido usado para cozinhar, iluminar e como combustível. Lá em Êxodo 27:20, Moisés escreve dizendo: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas, continuamente. Então Deus aqui, né, falando, né, para Moisés e para que Moisés passasse ali para o povo de Israel, que eles trouxessem azeite puro, azeite batido para colocar no candeeiro, para que aquela lâmpada ali não se apagasse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o azeite puro da oliveira servia como combustível para manter as lâmpadas do candelabro acesa continuamente. Então, esse azeite, amados, que simboliza também o Espírito Santo, né, a presença de Deus em nossas vidas, que possa estar aceso na minha vida e na sua vida. Em Êxodo 30:24, a palavra de Deus também afirma que o óleo da Santa Unção possuía um composto de azeite puro da oliveira. E em Juízes 9:8 e 9, na parábola de Jotão, filho de Gideão, a oliveira era o símbolo do governante bom. E as demais árvores que simbolizavam o povo pediram a oliveira que reinasse sobre eles. Então o povo pediu a oliveira que reinasse sobre eles, né? Então ali, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Jotão, filho de Gideão, foi uma oliveira ali, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus para aquele povo. Louvado seja Deus, aleluia, porque a oliveira era um símbolo de um governante bom. As oliveiras sempre existiram em grande quantidade por todo Israel e são conhecidas por sua determinação. Elas crescem praticamente sobre qualquer circunstância. Você vê o crente, né? Ele passa por tantas lutas, passa por tantas provas, mas ele não desiste, ele não desanima, ele não para. O verdadeiro crente, o crente raiz, ele persevera em meio às lutas, em meio às provas, ele não desiste. Ele vai em frente. Então, a oliveira, independente do terreno, independente se o terreno é molhado, se o terreno é seco, se tem chuva, se não tem, ela vai crescer, ela vai produzir. Por quê? Porque ela é oliveira. Então, o Senhor, Ele está nos chamando para ser essa oliveira, que nós venhamos produzir, que nós venhamos dar fruto em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer terreno que nós venhamos colocar os nossos pés, em qualquer solo que nós venhamos colocar a planta dos nossos pés, que nós venhamos dar fruto como a oliveira. Então, ela cresce sobre qualquer circunstância, nas montanhas ou nos vales, nas pedras ou na terra fértil. Cresce mesmo com grande calor ou pouca água e são quase indestrutíveis. Algumas brotam e crescem no meio de uma rede de raízes que às vezes tem mais de 2.000 anos e podem, de 2.000 anos, porém, a primeira colheita de uma oliveira só se dá no seu 15º ano de vida. Ela com 15 anos, né, que ela começa a dar fruto. Meu Deus, como ela, né, cresce, ela aprofunda a raiz dela. Independente do terreno, independente do solo, da circunstância, ela aprofunda as raízes dela. Então, amados, trazendo para as nossas vidas, quantas lutas passamos, quantas lágrimas derramamos, né? Quanta solidão, mas ali Deus está aprofundando as nossas raízes para que nós possamos dar fruto.
dar fruto em meio às circunstâncias ali que nós estamos vivendo. Nós vamos dar fruto, porque nós somos a oliveira do Senhor. Nós somos um povo de Deus e o Senhor nos chamou para nós reinarmos diante da presença dele. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Salmo 128:3, diz: os filhos do homem que teme ao Senhor são comparados como, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, rebentos da oliveira. Isso fala da vitalidade dos filhos. A oliveira é também a árvore de vitalidade. Em Juízes 17:11, o Senhor havia chamado o seu povo de oliveira verde, formosa, por seus deliciosos frutos. E em, aleluia, Oséias 14:6, o Senhor prometeu que Israel estenderá os seus ramos e o seu esplendor como a da oliveira. Então, Deus, ele não chamou eu e você para estarmos cabisbaixa, nem cabisbaixo, nem desanimados, nem com pouca fé, nem desistindo, não. Ele chamou eu e você para reinar, para conquistar. Aleluia, para dizer: eis-me aqui, Senhor, esteja comigo. Senhor, não me deixe só. E Deus, ele vai reinar. E o nome do Senhor vai ser glorificado através das nossas vidas. Então, amados, não desista, não desanime, não. Porque você é essa oliveira do Senhor. Em Romanos 11:17-24, Paulo afirma que os gentios são chamados de oliveira brava e que foram enxertados no lugar da boa oliveira, o povo de Israel. Os judeus são a boa oliveira e os gentios são a oliveira brava, ou zambujeiro. Ao rejeitar Jesus como Messias, foram quebrados alguns ramos da boa oliveira e enxertados nas da oliveira brava, né? Que onde o ímpio, né? Aquela pessoa que nunca teria a chance, né, de conhecer o Senhor Jesus, porque ele veio para os judeus, mas como eles rejeitaram, então, né? Por causa da rejeição, que foi tudo permissão do Senhor, hoje, né, a graça de Deus alcança, né, todos nós, né? Então, nós éramos essa oliveira brava, mas hoje, né, nós somos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a boa oliveira, né, do Senhor. Aleluia. Então, louvado seja Deus, aleluias, glórias a Deus. Os frutos da oliveira brava são pequenos e menos abundantes, porém enxertados em um ramo de boa oliveira, na oliveira brava, né, que somos nós. Os frutos ficam melhores. Na alegoria de Paulo, o processo foi diferente. Os gentios, oliveira brava, foram enxertados na boa oliveira. Foi a bondade, né, e a misericórdia de Deus para com os gentios, que somos nós, né, que nós somos alcançados por bondade e misericórdia de Deus, que fizeram isto. Recebemos isso, recebemos assim a seiva que vem da raiz da árvore boa. Então, essa seiva nos alcançou, que é a graça, né, de Deus, misericórdia de Deus, né, sobre as nossas vidas. Se a raiz é santa, também os ramos são, né? Então, nós somos santos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos 11:16. Aleluia. Entretanto, Deus não rejeitou o povo de Israel. Eles são enxertados novamente na sua própria oliveira, porque, aleluia, se tu foste cortado do natural, zambujeiro, contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esse que são naturais, são enxertados na sua própria oliveira. Então, amados, Deus não rejeitou o povo dele, né? Eles serão enxertados novamente na sua própria oliveira. Por quê? Se tu fostes cortado do natural jambuzeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais, né?
serão enxertados na sua própria oliveira, que são, né, os judeus. Em Romanos 11, 24, os judeus e os gentios crentes em Cristo são iguais, filhos espirituais de Abraão, e participam da raiz e dos frutos da boa oliveira de Deus por meio de Jesus Cristo, que é semente de Abraão. Gênesis 3, 28 e 29. Então, irmãos, a conclusão disso tudo é: a oliveira simboliza também a fidelidade e a determinação, independentemente da condição. Quente, seco, frio, úmido, rochoso ou arenoso. A oliveira viverá e produzirá fruto. Dizem-se que não é possível matar uma oliveira, ainda que cortada e queimada, aleluia, novos ramos emergirão da raiz da mesma forma, independentemente das situações da vida. Devemos preservar como a oliveira, perseverarmos como a oliveira na presença de Deus. Assim como a oliveira é forte de produção de azeite, que simboliza a unção do Espírito Santo, devemos ser uma oliveira verdejante na casa de Deus, cheio do Espírito Santo, que está em Salmo 52, 8, em Efésios 5, né, 18. Então, amados, essas são as lições, né, espirituais, né, da oliveira. Espero, né, que os irmãos gostem. Eu peço a vocês que se inscrevam, né, continue se inscrevendo, continue compartilhando, continue, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, me ajudando a fazer, né, o ID do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos vocês. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, abençoa cada servo e cada serva tua que vai passar por aqui, cada amigo, cada visitante. Meu Deus, que o Senhor abençoe a cada um, que a unção do teu Espírito esteja com todos, em nome do Senhor Jesus. Tenha uma excelente tarde, uma excelente noite, em nome do Senhor Jesus.